Nesta emissão dos Novos Números da Saúde, a doença de Alzheimer. Como vimos, cada doente ou de Alzheimer sofre a doença de uma forma única. Como há pouco o caro amigo Marcos Alexandre referiu, o sintoma primário mais comum é a perda de memória. Também, como abordamos há pouco, são sintomas muitas vezes confundidos com a questão do processo de envelhecimento natural e atribuição ao stress. Mas, Marcos, existem outras fases da evolução da doença. Sim, pronto, tínhamos falado então dos sintomas da primeira fase e depois existem ainda mais 3, portanto, num total de 4. Na segunda fase, então, pronto, o processo de doença vai continuando, vai se manifestando também de outra forma. Uma delas acaba por ser o aumento em dificuldade em reconhecer e identificar objetos. Portanto, e dessa forma a memória, que digamos que é mais afetada, continua a ser a memória a curto prazo. Contudo, a forma como o próprio indivíduo consegue criar frases também acaba por ser alterada. Desta forma, verifica-se então que as pessoas começam a ter dificuldade em falar. Há um empobrecimento geral da linguagem. Mas isso, também há pouco falamos, que pode ser confundido com a demência natural. Sim, contudo, há mesmo perda de vocabulário. Ou seja, as pessoas esquecem por completo as palavras ou o mesmo objeto. Não saber o nome do objeto. Exato. Também muito associado à segunda fase, começa-se a verificar, portanto, que o indivíduo começa a se tornar desleixado para aquelas tarefas normais de vida diárias. Vestir, tomar banho, mesmo para o facto de escrever ou de realizar uma assinatura, começa a ser difícil para ele. Isto devido a uma dificuldade que há na coordenação dos movimentos. Não só a parte da memória é afetada, mas também depois a própria parte da coordenação motora também acaba por ser uma das áreas afetadas. Ou seja, como estamos a perceber, é uma doença que gradualmente vai aumentando digamos, a perda das capacidades que teriam sido desenvolvidas desde a infância até a fase adulta, numa fase que agora caracterizasse como a segunda fase. Mas numa terceira fase? Numa terceira fase, portanto, há mesmo uma impossibilidade, ou seja, o indivíduo vai deixar então de se lembrar das palavras, desse motivo perde a capacidade para ler e para escrever, e deixa então de fazer aquelas tarefas diárias mais simples. Nesta terceira fase, o que acaba por acontecer, e isto sim começa a caracterizar o processo de demência e da doença, é o facto de deixar de reconhecer os parentes e pessoas conhecidas. Pois essa doença está muito associada à questão da memória, do não saber até quem foi profissionalmente, ou as pessoas mais chegadas. Portanto, inclusive existem fotos, tivemos a consultar algumas imagens, e havia a ideia da pessoa olhar-se no espelho e não reconhecia a pessoa que era, e portanto até mostrava a foto da pessoa que tinha sido no passado. Isto lá está, porque a memória a curto prazo foi afetada, e a pessoa, ao olhar-se ao espelho, não reconhece, portanto, a alteração que ocorreu ao longo deste tempo. Isso manifesta-se tanto para ela como para todas as pessoas que fazem parte da sua família, do seu leque de amigos, não acompanharam o envelhecimento fisionómico, não é, das pessoas. Esta incapacidade leva-me começa a desencadear uma frustração para o indivíduo logo no início das primeiras fases,
mas manifesta-se mais nesta. Há uma irritabilidade e há uma instabilidade emocional da pessoa. Há ataques de agressividade que surgem do nada. Muitas vezes estas pessoas não querem ser ajudadas porque não se apercebem o porquê do que está a acontecer, e é muito difícil tentar contrariá-las. Mas necessitam de ajuda, não é? Estas pessoas muitas vezes tornam-se incontinentes e vão necessitar de outro tipo de cuidados. Nesta emissão dos Novos Domínios da Saúde, em destaque, a doença de Alzheimer consigo ainda até às 22 horas. É assinalado no dia 21 de setembro o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, razão pela qual os Novos Domínios da Saúde assumiram o compromisso de abordar o tema dessa doença. Caro amigo Marcos, de toda a informação que nós colhemos, há um dado importante que era tentarmos passar o contacto via net da página ligada à doença de Alzheimer. Exatamente. Durante, portanto, o processo de pesquisa de colheita de dados, foi encontrado um site que está dirigido aos cuidadores, portanto, dos doentes com Alzheimer, que me parece bastante bom e acessível, mesmo a nível de linguagem. Lá encontram-se descritos os sintomas, bem como as fases da doença e formas de como os cuidadores devem estar preparados para cuidar. E agora dizer então o nome do site, portanto é cuidadores-alzheimer.web.ua.pt. Este site, juntamente com outros, estarão disponíveis na página do Facebook dos Novos Domínios da Saúde, para que mais tarde as pessoas possam consultar. Poderão consultar e terá todo o interesse. Mas ainda em relação às fases em que falavas há pouco, há uma fase que é a fase final, terminal, a quarta fase, mais significativa ou caracterizada pelo quê? Portanto, a quarta fase é uma fase então terminal, como disseste, em que o doente encontra-se completamente dependente de terceiros. A linguagem está então neste momento completamente afetada, reduzida a simples frases ou palavras isoladas, e há casos em que há ausência da fala, completamente a perda da fala. Para além disso, os episódios de agressividade mantêm-se, ou então aquela apatia extrema e cansaços. É algo que é comum. Para além disso, devido ao facto dos doentes estarem dependentes, acaba por haver uma atrofia da massa muscular, e a mobilidade vai-se então degenerando cada vez mais. Neste ponto, portanto, o doente então acaba por ficar sempre deitado na cama, perde então a capacidade de comer sozinho, e eventualmente acaba por chegar à morte, que não é causada pela doença de Alzheimer, mas sim por outro fator. A doença acaba por desencadear a debilidade do doente. Há pouco estamos a tentar confirmar alguns dados. Também falou-se que antes de tomar totalmente aparente o Alzheimer, vai se desenvolver por um período determinado de tempo e pode manter-se não diagnosticado e assintomático durante 8 anos. Significa que a doença vai instalando de forma gradual, até que, quando aparece um conjunto de sintomas, é que se poderá claramente dizer que estamos a falar de Alzheimer. Sim, e tendo isso presente, é importante que surja ou que seja detectado o mais precocemente possível, para que seja então efetuado o tratamento corretamente dirigido para a doença, e desta forma tentar evitar que ela se manifeste de uma forma mais rápida.
Mas isso passa também pela prevenção. Sim, O que é que as pessoas podem, todos nós poderemos fazer, no fundo, para atrasar os efeitos dessa doença? Portanto, a prevenção, tal como para muitas doenças, muitas vezes passa por ter uma alimentação saudável, porque isso aí vai proteger, digamos assim, o nosso organismo. Contudo, não há nenhum dado científico que sugira confirme. Para além disso, muitas vezes verificamos que mesmo o próprio uso de determinados medicamentos podem originar este tipo de doenças, não é? Porque está relacionado com a nível cardiovascular, etc. Mas também não, os estudos que apontam acabam por ser inconclusivos. São estudos que são realizados muito a nível portanto, do cobaias de laboratório, exato, etc. Algo de que se tem falado atualmente, ou que está muito em voga, é portanto, a prática de atividades intelectuais, tal como ler, escrever com a mão esquerda, mesmo aqueles jogos de tabuleiro, xadrez, damas. Ou seja, aquilo que estimula a memória, o raciocínio, a lógica. Exato. São preventivos, digamos. Exatamente. Mesmo o simples facto de nós, todos os dias, da casa para o trabalho e trabalho para casa, tentar alternar os percursos é uma forma de estimular a nível cognitivo e que, segundo consta, pode prevenir a doença. Mesmo o facto de tocar instrumentos musicais, e até mesmo há estudos que revelam que a socialização regular pode atrasar o início ou a gravidade do Alzheimer. Em destaque nos novos domínios da saúde, a doença de Alzheimer.